Então, pessoal, esse conteúdo de hoje é um dos últimos conteúdos previstos na ementa de vocês, tá? Ele é passado muito rapidamente ali nesse livro do Sistemas Digitais do TOT, mas ele é muito importante para quase todas as disciplinas que vocês vão trabalhar para frente, principalmente programação, depois mesmo VHDL lá, dispositivos lógicos programáveis, microcontroladores, tá? Então esse daí é algo bem importante e é uma ferramenta muito utilizada no projeto de sistemas digitais, que são as máquinas de estados, sejam elas finitas ou infinitas. Normalmente a gente trabalha com estados finitos. Né? A definição é que um sistema sequencial ele precisa conseguir, além de pegar todas essas influências das entradas anteriores, para gerar as saídas atuais e as futuras. Essas sequências de entradas elas podem ser agrupadas num número finito de classes, de modo, né, que essas funções no tempo têm o mesmo efeito sobre a saída. Então, eu tenho uma definição ali que o tempo maior que no tempo maior que o tempo inicial estão na mesma classe. Então, a gente tem a saída ZT não precisa da sequência inteira, porque basta saber qual que é a classe ou estado que a função está, né? Então, a classe vai ser mantida numa variável auxiliar chamada S, né, que vai ser o estado. Então, se a gente tiver um número de classes finito, esse sistema vai ser chamado de sistema de estado finito ou uma máquina de estado finito. E eu sempre tenho três variáveis, né? A entrada, ou entradas, o estado e saídas. Né? Eu tenho duas funções, né? Uma que é a transição de estado, ou apenas funções de transição, né? Que vai definir qual que é o próximo estado. Isso a partir de uma função de entrada atual e do estado atual, ou seja, quais são as entradas e qual que é o meu estado atual. E uma função de saída, que pode ser uma função a partir da entrada atual e do estado atual. Tá? Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre a representação dessa máquina de estados, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui, né? Ele fala a lógica sequencial de um contador. Eu tenho os pulsos de entrada, tenho um contador lá que adiciona um número para uma saída, né? Então, ela vai ser projetada nesse exemplo aí para contar os pulsos à medida que eles chegam ali no X. O número de pulsos vai ser indicado por uma palavra binária de 3 bits, N2, N1, N0. E essa palavra, como tem 3 bits, ela vai de 0 a 7. E a nossa saída R vai ser R igual a 0 quando ele tiver de 0 a 6, e R igual a 1 quando ele chegar em 7, ou seja, quando ele vai estourar, né? No próximo estado ele estoura e volta a 0. Né? Então eu tenho um ciclo aqui bem determinado, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, tudo 1, voltando para tudo 0. Tá? Então, essa daqui são o ciclo, né, que ele vai caminhando. E a gente está definindo, então, cada um desses valores como sendo um dos estados da máquina de estados. Então, eu vou ter 8 estados possíveis em que o circuito pode estar. E a gente vai usar esse diagrama de estado. Tá? Ele basicamente é uma forma de representar usando desenhos para mostrar como que vai funcionar o circuito. Eles mostram, né, todos os estados individuais possíveis e as possíveis sequências de mudança do circuito de um estado para outro. E ele vai ter um elemento básico, que vai ser basicamente um círculo, onde que mostra o nome do estado, com setas entrando e saindo, para mostrar as transições que chegam ou que saem desse estado. Então, aqui a gente tem essa representação, né? Então, tem uma notação aqui XR, né? Onde o X é o valor da entrada responsável por essa transição, e o R vai ser o valor da saída quando ocorrer essa transição.
Então, cada círculo vai ter linha que vai mostrar o que vai acontecer para cada possível valor de R, ou seja, eu tenho 3 entradas possíveis, eu vou ter 3 transições diferentes, ele vai pegar e ter 3 setas aqui, mostrando o que vai acontecer para cada um desses valores, tá? Dessas entradas aí. E correspondente valor de saída também, tá? Então, aqui ele mostra como que é o diagrama de estado para o contador, isso daí vocês já viram na aula que o Thiago deu, que era justamente esse diagrama de estados aqui para o contador, né? Então, a sequência ela é bem definida, toda vez que acontece um pulso de entrada, onde o x igual a 1, vai causar uma transição para o próximo estado. A saída R vai ser 0, a menos que ele esteja nesse estado aqui, 1, 1, 1. Então, notem aqui, ó, vamos começar aqui do 0, 0, 0. Houve a entrada 1, ele vai transitar para esse próximo estado, a saída 0. Sempre que houver 1, ele vai indo para o próximo estado, e só quando ele estiver aqui no 6, transitando para o estado 7, que a saída vai ser 1, e daí ele vai recomeçar. Né? Então, a gente vê que essa máquina de estado vai ser um circuito sequencial transitando numa sequência pré-definida de estados. Vai ter um sinal de controle que vai determinar qual que vai ser essa transição. E o estado atual é definido por um elemento de memória. O estado futuro, numa base, através de uma combinação do estado atual e das condições de entrada. Tá? Então, a gente tem 2 classificações aí para as máquinas de estado. A gente tem a máquina de Mealy e a máquina de Moore. Então, a máquina de Mealy, a minha saída vai ser dependente do estado atual e das entradas. Tá? Essa é a grande diferença. Então, o que a gente sempre vai ver? Uma memória de estados, que vai definir qual que é o estado atual que a gente está, e uma lógica combinacional, que vai usar o estado atual, mais as entradas, para definir qual que é o próximo estado. E depois eu tenho uma outra lógica combinacional para definir qual que vai ser a saída. Tá? E aqui, então, como a gente está falando em memória, a gente vai ter flip-flops, né? DOJK, com gatilhos por borda para definir essa transição aí de um estado para outro. Já na do Moore, a minha saída depende única e exclusivamente do estado que ela se encontra. Tá? Não vai ter mais influência da entrada para definir a saída. Notem que aqui as entradas elas só vão entrar na lógica do estado seguinte, né, nessa lógica combinacional, e a memória do estado vai atuar direto em cima dessa lógica da saída. Então, essa é a grande diferença. Uma, a saída só depende do estado, e na outra, a saída depende do estado e das entradas. Então, Moore, saída depende apenas do estado atual, e as saídas apenas são escritas quando os estados variam. Né? Então, as transições de estados vão ser síncronas aqui. Já na do Mealy, então, além de depender de entrada e dos estados, quando uma entrada muda, a saída já vai ser atualizada imediatamente, sem esperar por um clock. Então, vocês vão ver que é muito mais comum a gente fazer uma máquina de estados de Moore. Então, um circuito síncrono aqui, né, com clock único. Então, as saídas dos circuitos combinacionais são analisadas apenas durante a subida do clock. Então, é o que eu tinha comentado, né, faz muito mais sentido usar Moore, tá? O período de clock deve ser maior do que qualquer atraso combinacional, ou seja, a gente tem que garantir que toda essa questão das portas lógicas na questão combinacional ali, o atraso, ou seja, a quantidade ali de combinações, de portas lógicas que precisam fazer a conta, tudo isso aconteça mais rápido do que um período de clock, tá? Senão a gente pode ter uma interferência aí desses atrasos no resultado final.
e os estados devem mudar apenas depois que todas as transições lógicas forem finalizadas. É o que tem a ver justamente com essa questão do atraso combinacional, né? Então, lógica sequencial, que a gente vai usar, né? Então, aqui ele vai dar um exemplo bem interessante de que vai ser como abrir uma fechadura com uma combinação digital. A fechadura possuindo 3 botões, né? Um Start, 0 e 1. Então, para você abrir a fechadura, você teria que apertar primeiro o Start, depois o 0, o 1, o 1 e o 0, e daí ele finalmente abriria. Então, aqui, numa implementação de máquina de Moore, como eu falei que é mais usual, a gente vai ter 6 estados. Um estado de Start, daí um dígito 1, dígito 2, dígito 3, e o Unlock, e um estado de erro. Então, o que acontece aqui, né? Quando a gente for fazer ele certo, apertei o Start. Enquanto ele está no Start, ele fica parado aqui. Então, nota então que essa borda mais grossa pode indicar também qual é o estado inicial. Tem o meu estado denotado aqui em cima, e aqui embaixo falando como que está a minha saída, é uma máquina de Moore. Minha saída só depende do estado que ela está. Então, o unlock está igual a 0. Apertei o 0, ele vai para o estado do dígito 1, ou seja, acertou já o primeiro valor. Se eu apertar o 1, ele já vai para o estado de erro, onde ele vai esperar um novo start para daí começar. Se eu acertei de novo e apertei o 1, né, na sequência era 0, 1, 1, 0, ele vai para o próximo dígito, o unlock ainda continua em 0. Se eu apertar o 0, ele vem para o estado do erro. Então, acertando de novo, ele vai para o dígito 3, unlock ainda continua igual a 0. O estado de erro aqui é só se eu apertar o 1, em vez de o 0, para daí, enfim, ele chegar no estado do unlock, em que o unlock vai ser igual a 1. E daí aqui tanto faz se eu apertar 0, 1, ele vai para o estado do erro, e se eu apertar o Start, ele vem para esse estado inicial. A mesma coisa se ele estiver no estado de erro, se apertar o Start, ele vem aqui para o meu estado inicial. Tá? E qualquer vez que você aperta o Start, ele volta para o estado inicial. Tá? Algo interessante aqui, né? Se a gente tivesse mais dígitos, né, a gente teria 2 a n, sendo o número de estados possíveis aí. Então, eu tenho 6 estados diferentes no codificador de 3 bits. Né? E o que algumas coisas importantes, né? Esses arcos saindo do estado devem ser mutuamente exclusivos, ou seja, não posso ter duas opções para o mesmo valor de entrada. Eu não posso ter aqui o 0 indo para o D1 e o 0 indo para o erro. Isso dá problema, né? A gente sabe bem que isso não é possível, porque ele não vai saber para qual dos dois estados ele vai. E todo estado deve especificar o que acontece para cada entrada possível. Então, eu tenho que enumerar todas as entradas possíveis. Isso vai ficar bem claro para vocês, depois quando vocês fazerem dispositivos lógicos programáveis. Vocês vão ver que lá tem as estruturas case de VHDL, elas exigem se você não enumerou todos os casos, elas exigem um quando outros, para ele saber o que fazer. Então tem que estar tudo mapeado, né? Então aqui é interessante a gente ver como que fica essa transição, né? Uma tabela de transição que tem aqui. Então, basicamente, a gente está listando todos os estados atuais, né? Como que está essa sequência dos bits, tá? E o que acontece quando pressionado esse bit aqui, né? Se ele vai para o dígito 1, para o erro, ou volta para o start, né? Então, o start aqui, essa coluna é para o start, essa coluna aqui é se eu aperto o botão 1, e essa aqui é se eu aperto o botão 0. Como que é o estado seguinte, e como que fica a saída unlock, né? Então, basicamente, todo
todo o meu estado atual, eu tenho que ter essas 3 combinações aqui do que acontece. Tá? O que a gente viu, né? O hardware, o que acontece? A gente precisa ter um circuito lógico combinacional e um circuito lógico sequencial, uma parte de memória que vai armazenar esse meu estado. Então, essa parte combinacional vai pegar as minhas entradas, o meu estado atual, e colocar aqui qual que vai ser a saída, né? Essa saída vai ser o unlock e 3 barramentos aqui, que vai ser justamente qual que é o meu estado seguinte, que quando gatilhado pelo clock, ele vai definir qual que é o meu próximo estado, vai transitar para o próximo estado. Tá? E o mais interessante, isso vocês vão ver até bastante lá para frente, até nas disciplinas de programação, eu consigo fazer para cada um dos Qs, né? Eu consigo fazer um mapa de Carnot de como que vai ser o comportamento do QNext, né? Do próximo Q aí. Então, aqui a gente está fazendo para o Q0, como que seria o próximo estado dele, dependendo do Q1 e do Q0, isso quando o Q é igual a 0 aqui, né? E da entrada B1 e B0, ou seja, não é o start, né? Notem aqui algo bem interessante, é que ele vai usando esses don't cares, né? Por exemplo, nunca vai existir de você apertar os 2 botões juntos, tanto o botão do 0 quanto o do 1. Então ele coloca um don't care aqui, e ele usa esses don't cares para fazer o agrupamento, tá? E fazer a simplificação aqui dele. Notem, então, algo interessante aqui, quando o Q está igual a 0, ele vai ser diferente aqui, essa equação característica de excitação, né, ou transição, de que quando o Q estiver igual a 1. Tá? Acontece que quando o Q estiver igual a 1, ele está muito próximo de chegar lá no estado do unlock, né? E daí a gente pode trabalhar justamente já com a saída do unlock. Em contrapartida, a gente também pode fazer isso daí como milli, né? Então aqui tem um exemplo bem mais simples de uma máquina de milli, onde que então vai ter um circuito que vai gerar saída 1, quando tiver 3 1s consecutivos na entrada. Nos demais casos, deverá ser 0. Então, é praticamente uma fechadura, mas notem aqui que ele é um pouquinho mais complexo, esse diagrama, né? Para toda transição, eu vou ter qual que é o valor da entrada e qual que é o valor da saída. Então, basicamente aqui, ó, não tenho nenhum 1, apertei 1, vem para o primeiro 1, apertei o segundo 1, vem para esse segundo 1, se eu apertar 1 de novo, ele fica aqui, né? E vai colocando 1. Então, basicamente, eu tenho 3 estados aqui, enquanto eu estiver apertando o 0, ele vem aqui, se eu apertar 1, ele vai para o estado Q1, a saída continua 0, apertei 1 de novo, ele vai para o estado Q2, e enquanto eu apertar 1 nesse Q2, a minha saída vai ser 1. A partir do momento que eu aperto 0, ele vai transitar para o Q0, e a saída fica 0. Tá? Então, pessoal, a ideia dessa parte de máquina de estados é para ser simples mesmo, vocês vão trabalhar ela exaustivamente nas próximas disciplinas, tá? Então, em algumas de programação e depois em DLP vocês vão trabalhar bem ela, mas não poderia deixar de mostrar para vocês aqui na disciplina de circuitos digitais.